Muy buenos días a todos, a todas, muy buenas tardes. Cerramos con llave de oro este evento con una conferencia magistral de Glenda Mizarova. Glenda es maestra y doctora en ciencia política por la Universidad de São Paulo, en São Paulo, Brasil. Tiene estudios postdoctorales por la Unicamp en Campinas, también en Brasil. Su tesis doctoral tiene el título de O Preço do Esquecimento, as reparações pagas às vítimas do regime militar, uma comparação entre Brasil, Argentina e Chile, es decir, el precio del olvido, las reparaciones pagadas a las víctimas del régimen militar, una comparación entre Brasil, Argentina y Chile. Como especialista en el área de la justicia de la transición, asesoró la elaboración del anteproyecto de ley que dio origen a la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil. Esta comisión investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1946 y 1988. La comisión fue instituida en el 2011, inició sus actividades en mayo del 2012 y publicó el informe final en diciembre de 2014. Glenda fue consultora de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil y condujo parte del diálogo con el Ministerio de la Defensa y las Fuerzas Armadas. Coordinó la investigación sobre violencia de género y violencia sexual ocurridas durante esta última dictadura militar y detalladas en el capítulo 10 del informe final de la comisión. Glenda también fue responsable por la investigación en archivos de la Organización de Naciones Unidas. También tuvo otros cargos, como por ejemplo, fue directora de cooperación institucional del Consejo Nacional de Desenvolvimento Científico y Tecnológico, el CNPq, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Glenda tiene diversas publicaciones importantes en el área, como por ejemplo un acerto de contas con futuro, Anistia y sus consecuencias, un estudio del caso brasileiro. Publicó, entre otras cosas, también 4 entradas sobre el caso brasileño en la primera edición de la Encyclopedia of Transitional Justice en el 2012. Otra publicación también muy sugerente tiene el título Between Reparations, Half-Truths and Impunity, The Difficult Break with the Legacy of the Dictatorship in Brazil, del 2010. Y sobre estos diálogos y conversaciones con las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Comisión Nacional de la Verdad, también tiene un ensayo, un texto publicado con el título Mentiras gravadas no mármore y verdades perdidas para sempre, uma reflexão sobre o diálogo entre a Comissão Nacional da Verdade, o Ministério da Defesa y las Fuerzas Armadas do Brasil. Bueno, hoy nos va a hablar sobre memoria, justicia y paz en América Latina, el caso brasileño. Glenda, somos todos oídos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta mesa. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes. Me gustaría empezar agradeciendo la gentileza de la invitación de Carmen Ginas, Christine Hatzky, David Díaz, Joaquim Michael y Werner Mackenbach a participar en esta reflexión sobre el tema de la memoria, la justicia y la paz en Latinoamérica. Luego de todas las actividades que se han llevado a cabo en el marco de esta plataforma de diálogo, se ha vuelto aún más evidente la relevancia y la actualidad de este debate. Le expreso también mi gratitud a la politóloga Camila Braga, mi colega en la Comisión Nacional de la Verdad, CNV, quien me hizo posible entrar en contacto con el trabajo realizado por Calas.
Registro también mi reconocimiento y mi gratitud para con todo el equipo participante en la organización de esta iniciativa y agradezco el apoyo de Ismael Aguilera. ¿Se posso compartir? Sí. Acho que não. Se pode liberar la... Ok. Ok? Sí, ¿me hace favor de intentar de nuevo? Não conseguem ver? Não, ainda não. No. E agora? Não. Tem que apertar em compartilhar tela lá no fundo, né? Sim, sim. Mas não estava aceitando. Agora sim? Agora sim. Agora vai Tá entrar. começando. Ótimo. Entrou. Ótimo. 6 anos después de la conclusión de los trabajos de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil, esta conferencia se plantea reflexionar acerca de cómo han venido afrontado la sociedad y el Estado brasileño desde la redemocratización, el legado de violaciones de derechos humanos ocurridas en el país durante la dictadura militar que comenzó en 1964 y culminó 21 años después en 1985. Teniendo en cuenta la perspectiva que apunta la Plataforma para el Diálogo, Memoria, Justicia y Paz en América Latina, cuando consigna que la relación entre la historia y la memoria debe pensarse no el punto de oposición o competencia, sino en una dinámica de solidaridad, pretendo explorar la relación entre los 3 ejes centrales propuestos: justicia, memoria y paz. Si bien entiendo perfectamente el español, no lo hablo con fluencia. Por esta razón, leeré mi conferencia, que está organizada en 3 movimientos. El primero se refiere al andamiaje conceptual que utilizo, es el de la justicia transicional. El segundo movimiento atañe al caso brasileño propiamente dicho. La idea es trazar un breve panorama sobre la dictadura militar, las graves violaciones de los derechos humanos acaecidas durante ese periodo y la necesidad de justicia que emerge con la democratización. El objetivo del tercero y último movimiento consiste en reflexionar acerca de cómo han venido afrontando ese legado de violaciones la sociedad y el Estado brasileño. ¿Sería posible decir que existe una dinámica de solidaridad entre la historia y la memoria en el caso de Brasil? Al final de mi alocución, quería pasarles un video que muestra un poco del trabajo realizado por la Comisión Nacional de la Verdad. En mi estudio sobre el tema, iniciado hace 2 décadas, así como otros expertos aquí, me valgo del andamiaje conceptual de la justicia transicional. Esta compreende las violaciones a innumerables derechos individuales y colectivos y la necesidad de justicia que emerge en periodos de transición a la democracia o con el final de conflictos. Esta modalidad de justicia hace referencia a la manera a través de la cual las sociedades enfrentan el legado de violaciones de los derechos humanos, atrocidades masivas o otras formas de traumas sociales severos, con la mira puesta en la construcción de un futuro más democrático y pacífico. Por ende, hacemos referencia a una concepción de justicia asociada a periodos de cambios políticos. Este concepto se entiende usualmente con una estructura tendiente a enfrentar los abusos del pasado y como un componente de mayor transformación política. Y generalmente comprende una combinación de estrategias judiciales y no judiciales. La justicia transicional se vale de 2 fuentes primarias para plasmar un argumento normativo en favor de la confrontación con el pasado. El movimiento de derechos humanos, que tornó al argumento autoconscientemente centrado en las víctimas, y la legislación internacional de derechos
legales que incluyen la interrupción de los abusos contra los derechos humanos, la investigación de los crímenes del pasado, la identificación de los responsables de las dichas violaciones, la imposición de sanciones a los responsables, el pago de reparaciones a las víctimas, la prevención de abusos futuros, la promoción y preservación de la paz y la búsqueda de la reconciliación individual y nacional. La justicia de transición debe ser pensada como una justicia ejercida durante una determinada transición y no como una forma distinta de justicia. Tal como sabemos, una transición implica un cambio de autoridades y también de voluntad política. Implica el anhelo de restaurar o instalar la democracia y el Estado de Derecho. Existen dos obstáculos a la hora de avanzar en términos de justicia y de rendición de cuentas, de accountability. Amnistías, que en primer momento pueden contribuir o incluso hacer posible el cambio de régimen y que a menudo constituyen el resultado de negociaciones entre los liderazgos que dejan el poder y los que asumen el nuevo gobierno, y enclaves autoritarios que insisten en permanecer. El desarrollo de un proceso de justicia transicional es necesario considerar, entre otros aspectos, los siguientes: la naturaleza de la violencia y de los abusos contra los derechos humanos, la naturaleza de la transición política y la extensión del poder de los criminales tras la transición. Existe un cierto consenso entre los investigadores y los activistas del área. Las estrategias nacionales para afrontar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado dependen de las especificidades del contexto local. Solamente así es como pueden contribuir con la accountability para terminar con la impunidad, para la reconstrucción de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos y para la creación de instituciones democráticas. El legado de graves y sistemáticas violaciones genera obligaciones de los estados para con las víctimas y con las sociedades, tal como reconoce la comunidad internacional. Esos deberes son al menos 4. Investigar, procesar y castigar a los violadores de derechos humanos, revelar la verdad ante las víctimas, sus familiares y toda sociedad, ofrecer una reparación adecuada y apartar a los criminales de los organismos relacionados con el ejercicio de la ley y de otros cargos de autoridad. Estos deberes constituyen obligaciones de medios y no de resultados, y pueden cumplirse por separado, pero no deben verse como alternativos unos con respecto a los otros. Y son al menos 4 los derechos de las víctimas y de la sociedad: el derecho a la justicia, exercerse mediante procesos jurídicos en el propio país donde se perpetraron las violaciones, en el exterior o en procedimientos híbridos; el derecho a la verdad, la determinación de la completa extensión y la naturaleza de los crímenes del pasado, mediante iniciativas de revelación de los hechos que pasan por la apertura de archivos y pueden incluir la constitución de comisiones nacionales e internacionales; el derecho a la compensación, vía reparaciones, indemnizaciones y otros modos de rehabilitación que comprenden formas no monetarias, pero sí simbólicas de restitución; y el derecho a contar con instituciones reorganizadas y accountable, plasmado mediante reformas institucionales con el apartamiento de agentes públicos incompetentes o que cometieron crímenes durante el periodo de arbitrio, lo que incluye no solamente a las fuerzas de seguridad, sino también a las instituciones, como el caso del Poder Judicial. En países como Brasil, donde el sistema de justicia no es accesible para la mayoría de los ciudadanos, incluso en situaciones normales, las dificultades para lograr justicia son grandes. Tales dificultades se vuelven aún mayores cuando se intenta plasmar en países en transición. Es necesario armonizar la accountability con el sostenimiento de las frágiles democracias emergentes. La reconciliación de las fuerzas antagónicas de cada país parece constituir la meta final de la implementación de mecanismos de justicia transicional, según asevera el jurista argentino Juan Méndez. Si la verdad está ausente, los ciudadanos no estarán preparados para abocar sus energías en la consolidación de la democracia.
Para que a verdade e a reconciliação floresçam, como solia dizer o ativista sul-africano Alex Borain, há que prestar-lhes suma atenção não solamente a las pessoas, sino também a las instituições. A reforma institucional deve ubicar-se no centro da transformação. Uma vez estabelecido sucintamente o andamiaje conceitual, abordaremos agora o caso brasileiro propriamente dito. No século XX, distintos países da Latinoamérica enfrentaram dictaduras. Durante mais de 3 décadas, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, os militares governaram contra a democracia em mais da metade das nações da região. Para evitar supostas revoluções comunistas, Estados Unidos apoiou rupturas democráticas e ditaduras. Em Brasil, a ditadura se pôs em marcha com o golpe de Estado de 1964. Quando os militares destituíram o presidente elegido democraticamente, João Goulart, do Partido Laborista Brasileiro, e o general Castelo Branco se apoderou do cargo. A ditadura se constituiu para eliminar a subversão interna e de esquerda e restabelecer a ordem. Em Brasil, os militares calificavam como inimigos do Estado a todos aqueles que se oponiam às suas ideias. Em outras palavras, o país estuvo governado por militares que usurparam o poder e operavam dentro de uma estrutura ideológica compartida, lá da doutrina de segurança nacional. Imediatamente depois do golpe, 15.000 empregados públicos quedaram cessantes em seus cargos. Se abriram 5.000 investigações que involucraram a mais de 40.000 pessoas. 20 generales e mais de um centenar de oficiais foram apartados de seus cargos. Se clausurou a Central Obrera, Comando General de los Trabajadores. Foi tão grande a cifra de arrestados que houve que convertir buques em cárceles. Em 1968, se promulgou o Ato Institucional número 5, que se volvió conhecido como o golpe dentro del golpe. Durante uma década, o presidente pudo cerrar o Congresso Nacional, quando assim lo quiso, pudo intervenir em los estados, equivalentes a províncias ou departamentos, e suspender os direitos individuais e políticos. Foi o apogeu da repressão, com a censura da prensa e medidas punitivas em las universidades. Durante a ditadura militar, e sobretudo durante o período imediatamente posterior ao ato institucional número 5, os militares fizeram uso de terríveis arbítrios para castigar e perseguir seus opositores. Se suprimiu o direito de habeas corpus e se perpetrou a prática de la desaparição forçada, por exemplo. Oficialmente, são 434 as vítimas fatais desse período, 191 mortos e 243 desaparecidos. Hasta os dias atuais, se ha conhecido o paradero de los cuerpos de algo mais de 3 dezenas de desaparecidos. Durante a ditadura, a tortura se aplicou sistematicamente em Brasil, sobretudo para a obtenção de informações. A cifra exata de vítimas da tortura permanece sem conhecer-se. Se estima que foram miles de pessoas. Al igual que em outros países de América Latina, a repressão se estruturou em Brasil de maneira tal de propalar o medo e desmobilizar a sociedade. No obstante, é importante recordar que isso não era natural e nem tampouco inevitável. Foi uma opção que fizeram os militares, tal como lo recuerda Catherine Seeking, uma tática em um contexto normativo doméstico e internacional que legitimava e naturalizava isso com um método de levar adelante os assuntos do Estado, a Guerra Fria em América Latina. Em caso de Brasil, o principal responsável por graves violações de direitos humanos foi o próprio Estado. Quando se hizo necessário para assegurar a impunidade de los agentes de seus aparatos repressivos, o governo brasileiro adotou o expediente de la anistia. O país já possuía uma tradição histórica de utilização deste recurso da anistia. Em Brasil, durante uma boa parte da ditadura, funcionou o Congresso Nacional. Por supuesto que em forma cerceada. Esse parlamento foi o que aprovou, em 1979, a lei de anistia.
Os militares pretendiam assegurar-se de que não seriam processados ou castigados por los crímenes cometidos durante o período, e para ello recorreram à autoanistia. A lei aprovada em 1979 em Brasil foi produto de pressões internas, pero não foi precisamente imposta por los militares, tal como sucedeu na Argentina e Chile. Em 1979, em sua mensagem enviada ao Congresso Nacional, junto com sua proposta de anistia, o general Figueiredo, quem presidia o país, destacou o grande potencial de olvido dessa lei. O pleno olvido a que aludia o general hacía referência fundamentalmente às graves violações de los derechos humanos, cometidas por agentes del Estado durante os 15 anos que haviam passado, hasta esse entonces, desde o comienzo de la ditadura. La ley se aprobó bajo los términos que los militares pretendían. Su texto se redactó de forma elíptica, beneficiava únicamente a quienes não haviam sido condenados e não mencionava a tortura. Como era de esperar-se, a amnistia de 1979 se mostrou mais eficaz para as ânsias de impunidade de los integrantes do aparato repressivo que para a necessidade de verdade e justiça de las vítimas e seus familiares. Passadas mais de 4 décadas, também resulta evidente que a lei não foi capaz de assegurar a paz em el país. No obstante, e curiosamente, pois não era isso que os militares pretendiam. En Brasil, o processo de rendição de contas empieza com a aprovação da lei de anistia. A intenção dos militares era exatamente oposta a isso. Com a aprovação da lei, pretendiam poner um ponto final ao tema, assegurar-se o olvido do assunto. A lei de anistia contenía a ideia de apaciguamento de la harmonização de las divergências. Pero não se pode olvidar que, tras a aprovação da lei, a ditadura se estenderia aún durante quase 6 anos mais. Assim, as coisas, em aquele primeiro momento, pode dizer-se que a amnistia significou um intento de restabelecer as relações entre os militares e os opositores ao regime, que haviam sido cesanteados, desterrados, detenidos ou exilados. Su significado era de conciliação pragmática, capaz de contribuir com a transição ao régimen democrático. Com a transição à democracia, Brasil tuvo que enfrentar esse legado, pero postergou a adoção de los enfoques de justiça de transição. E quando lo hizo, sempre orientou suas ações seguindo a ideia do olvido, ou seria a ideia do silenciamento, contenida em la lei de amnistia. E assim entramos no terceiro movimento de minha reflexão, que aponta hacia como han venido afrontando a sociedade e o Estado brasileiro o legado de violações da ditadura. Seria possível dizer que existe uma dinâmica de solidariedade entre a história e a memória, no caso de Brasil? No país, tal como mencionei antes, o processo de rendição de contas começa com a aprovação da lei de anistia, que segue vigente hasta ahora. Es decir, tiene su origen la marca del olvido y del silencio, de no la de la memoria. Toda la legislación nacional aprobada en el Parlamento a partir de mediados de la década de 1990 para afrontar el legado de graves violaciones de derechos humanos de la dictadura, hace mención a la ley de amnistía. La idea de olvido y la pacificación se encuentra presente en la Ley de los Muertos y Desaparecidos de 1995, ampliada 2 veces, que reconoce las vítimas fatales daquele período, y también en otra ley aprobada en 2002 que repara las pérdidas económicas de los perseguidos políticos. Si se la analisa rigorosamente, a legislação brasileira nos leva a desconfiar acerca da existência de vítimas durante a ditadura militar, ya que, como tal, esta categoria não se encontra presente em la Lei de los Desaparecidos, ni tampoco em la Lei 10.559. Hasta hace pouco, não existia uma sola menção à palavra vítima nas leis que integram o processo de rendição de contas do Estado brasileiro.
A las víctimas siempre se las designó como amnistiadas, amnistiados o damnificados por la dictadura. Esto solamente empezó a cambiar en el año 2011 con la aprobación de la ley que crea la Comisión Nacional de la Verdad. La ley fue la primera del proceso de settling accounts que incluyó el término víctima. La Comisión Nacional de la Verdad se estableció en Brasil en 2012 con el fin de hacer efectivo el derecho a la memoria y a la verdad histórica. Entre los objetivos legalmente establecidos de dicha comisión figuraba el de dilucidar los hechos y las circunstancias de los casos de graves violaciones de los derechos humanos, es decir, de los casos de torturas, muertes, desapariciones forzadas y ocultación de cadáveres, así como su autoría, aún de haberse perpetrado en el extranjero. Aprobada más de 3 décadas después de la amnistía, la ley que permitió la implementación de la CNV también tenía entre sus objetivos el de promover la reconciliación nacional. La CNV no partió de cero, fue precedida por importantes iniciativas de memoria, tales como el Projeto Brasil Nunca Más, de 1984, y los trabajos de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos y la Comisión de Amnistía. La CNV funcionó durante 2 años y medio, evidenciando la inmensa demanda de verdad de la sociedad brasileña. Inmediatamente después de su creación, surgieron otras decenas de comisiones en diferentes unidades subnacionales del país. La CNV realizó 75 audiencias públicas y recabó alrededor de 1.200 testimonios. En diciembre de 2014 presentó su informe final. En él figura la comprobación de las graves violaciones de los derechos humanos y del carácter generalizado y sistemático de tales violaciones, y la caracterización de la existencia de crímenes contra la humanidad. En ese documento también se encuentran identificados los principales responsables de esos crímenes. Al culminar sus actividades, la CNV recomendó la adopción de un conjunto de 17 medidas institucionales y 8 iniciativas de reformulación normativa de alzada constitucional o legal, además de 4 medidas de seguimiento de las acciones y recomendaciones de la CNV. El objetivo principal, evitar que tales crímenes se repitan. Más allá de que a lei que criou a CNV explicita que, no exercício de suas atividades, se observariam os limites impostos por la Lei de Amnistia de 1979, al final de seus trabalhos, a comissão considerou que a Lei de Amnistia é incompatível com o direito brasileiro e com o orden jurídico internacional. Sin ninguna dúvida, los trabajos de la CNV y su informe final constituyeron un paso importante en la construcción de la memoria. Pero, ¿es posible decir que ha habido avances? Y ahora prosigo sin... tiramos esta apresentação. Deixa eu ver aqui. Listo. Pero ¿es posible decir que ha habido avances? En la actualidad, si considerarmos los 4 deberes del Estado brasileño mencionado al comienzo de esta conferencia, puede decirse que el país ha avanzado con relación a sus obligaciones de reparar y de revelar la verdad. Desde comienzos de la década de 1990, durante el primer gobierno civil, se han abierto muchos archivos del periodo. Al contrario de lo que sugiere el lugar común, en Brasil existen millones de documentos disponibles sobre el periodo militar. Con la culminación de los trabajos de la CNV, todos fueron enviados al Archivo Nacional. Con relación a las reparaciones, el Estado brasileño ha venido indemnizando a las víctimas de la violencia del Estado desde la dictadura militar, con bases en decisiones de la justicia. De forma más sistemática, el esfuerzo de reparación empezó en 1995 con la instalación de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos
y siguió en 2001 con la Comisión de Amnistía. Pero Brasil sigue sin responsabilizar penalmente a los autores de graves violaciones de derechos humanos de ese periodo. La responsabilidad civil del Estado ha venido siendo reconocida desde la dictadura, incluso en los casos de tortura y asesinato, pero no así la responsabilidad penal de sus agentes. Solamente la responsabilidad civil del Estado, no la responsabilidad penal de sus agentes. Es importante recordar que en Brasil, crimes tales como los de tortura y asesinato constituyen acciones de iniciativa pública. La prerrogativa de iniciar esos procesos le compete, por ende, al Ministerio Público, a la Fiscalía, yo creo, en sus países. Pero el Ministerio Público en Brasil tardó en actuar. Las primeras acciones son de 2008, más de 2 décadas después del final de la dictadura. Hasta mediados de 2019, el último dato disponible, fueron 40 denuncias contra 60 distintos agentes del Estado, referentes a 53 víctimas y 39 casos. Por ende, la ley de amnistía no ha sido puesta a prueba en los tribunales brasileños. Sin embargo, en 2 ocasiones la Corte Interamericana condenó a Brasil. En 2010, en el caso Gómez Lund de la guerrilla de Araguaia, y en 2018, en el caso Vladimir Herzog, un periodista asesinado mediante tortura en 1975 tras haberse presentado espontáneamente ante la policía. Esta corte también declaró que la amnistía es incompatible con la Convención Americana. Queda claro que el Estado brasileño no cumplió con su deber de investigar, procesar y castigar a los violadores de los derechos humanos. Por ende, no es posible decir que ha habido justicia. Tampoco ha avanzado mucho en el deber de establecer instituciones democráticas y de carácter accountable. No apartó a los delincuentes de los organismos relacionados con el ejercicio de la ley y de otros puestos de autoridad. La tortura sigue ejerciéndose contra los presos comunes. Sabemos que la violencia es constitutiva de la historia de Brasil. Empieza con la colonización y se profundiza con la esclavitud. La tortura no surgió durante la dictadura, pero tampoco fue erradicada con su final. Si el objetivo fundamental de la implementación de mecanismos de justicia transicional es la reconciliación de las fuerzas antagónicas, no se puede prescindir de la memoria y la justicia para construcción de la paz. A fin y al cabo, aparte de la interrupción de un determinado conflicto, el principal objetivo de una reconciliación consiste en eliminar la violencia como método de resolución de diferencias. Como todos sabemos, en la democracia, la gramática es la del diálogo, o esa debería primar, no la de la fuerza. Pero no es esto que los vemos en Brasil actual. 4 años después de conocerse el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad y no habiéndose cumplido ninguna de sus recomendaciones, el país eligió, mediante el voto directo, a un ex capitán del ejército que tiene entre sus ídolos a un notorio torturador de la dictadura militar. El actual presidente de la República de extrema derecha niega hechos históricos, aboga por la celebración del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura en 1964, hace apología de la violencia y ha venido desmontando las políticas públicas construidas en el transcurso de las últimas décadas con miras a enfrentar el legado de violencia que dejaron los militares. La democracia brasileña vive actualmente su momento de mayor vulnerabilidad desde el fin de la dictadura militar. No es casual que perduren ambos obstáculos mencionados anteriormente para avanzar en términos de justicia y accountability. La amnistía aprobada en 1979 y los enclaves autoritarios. Desde el final de la dictadura, tales enclaves se han venido esforzando por mantener la lógica del silenciamiento elaborada por los militares. No existe una dinámica de solidaridad entre la relación entre la historia y la memoria. Sin embargo, paradójicamente, el aprecio del actual presidente de Brasil por la dictadura y por la violencia de aquel periodo parece indicar el comienzo de una nueva etapa en este proceso de settling accounts.
al manifestar reiteradamente su admiración por un torturador. Por ejemplo, el presidente hace lo que ningún dictador osó hacer estando en el poder. Explicita los crímenes de ese periodo y rompe definitivamente con la lógica del olvido y con el esfuerzo del silenciamiento, construidos con tanto esmero por la dictadura militar y mantenidos con celo por las Fuerzas Armadas. Por supuesto que resulta un prematuro prever las consecuencias de esta práctica, pero las primeras señales sugieren que el presidente de la República, por caminos tortuosos y con el signo invertido, puede estar contribuyendo de manera decisiva para con el establecimiento de la verdad histórica y para que se avance en la concreción de la justicia. El ejemplo más paradigmático en tal sentido lo dio recientemente el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, que aceptou a denúncia apresentada por el Ministério Público de Rio de Janeiro contra um sargento retirado do Exército, acusado de sequestrar, manter em cárcere privada e violar a uma historiadora e militante política durante a ditadura militar. Se trata do primeiro juízo penal por violação sexual contra um militar. Al hacer lugar a la denúncia, el tribunal revisou uma decisão de la instância inferior que em maio de 2017 havia invocado a lei de anistia para archivar esse caso. Antes de culminar, me gostaria de invitá-los a ver um vídeo que mostra algo do trabalho realizado por la CNV. Perdóneme espanhol. Ahora sí, ok. Vamos a ver. ¿Se escucha? Não. ¿Ahora? Sim. Deputado Ulisses Guimarães, que se vivesse ainda, certamente ocuparia um lugar de honra nessa solenidade. O senhor Diretas, quando aprendemos a reverenciá-lo, disse uma vez: a verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos que divergem. A verdade não mereceria este nome se morresse quando censurado. A verdade, de fato, não morre por ter sido escondida. Nas sombras, somos todos privados da verdade, mas não é justo que continuemos apartados dela à luz do dia. Eu embarquei dentro do avião, aí eu perguntei para um comandante que ia aí perto de mim o que era que ele ia levando, por qual motivo que ele ia me levando. Aí ele falou assim: olha, não precisa perguntar muita coisa para mim não, porque senão se você perguntar mais alguma coisa, eu sou capaz de jogar você fora do avião. A palavra verdade, na tradição grega ocidental, é exatamente o contrário da palavra esquecimento. É algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem o ódio, nem tampouco o perdão. Ela é só e, sobretudo, o contrário do esquecimento. É memória e é história. É a capacidade humana de contar o que aconteceu. Sozinho, subiu uma grade, alguns presos que estão aqui lembram. Quando eu consegui olhar lá embaixo, aqueles 50 e poucos presos, a minha visão é que aqueles homens estavam num campo de concentração. Aqueles homens estavam metade vida, eles estavam aniquilados. O peso da tortura transformou aquele sujeito, e quando eu vi todos reunidos, eles eram magros, não podiam usar ponte nos dentes, cabelo por fazer, não podiam usar cinto, todos eles seguravam as calças. Não vi meu pai ser torturado. Eu vi o que a tortura fez com meu pai. Ao instalar a comissão
construção da verdade, não nos move o revanchismo, o ódio ou o desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu. Mas nos move a necessidade imperiosa de conhecê-la, em sua plenitude, sem ocultamentos, sem camuflagem, sem vetos e sem proibições. Eu já tinha sido torturada por ele, pela equipe dele, pessoalmente por ele. Choques elétricos no ouvido, nos dedos, dos pés, das mãos. E foi levado umas 2 ou 3 vezes para o Hospital das Clínicas. Eu me tornei uma mulher estéril. Se a Comissão Nacional da Verdade, se nós, militantes, não levarmos esses fatos são fatos educadores que vão formar as novas gerações. Caso não façamos isso, os amarildos continuarão, porque tudo continua igual. As delegacias torturam, matam, sequestram e desaparecem dos corpos. A ignorância sobre a história não pacifica. Pelo contrário, mantém latentes mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual, aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo, sempre, a cada dia. Esperar passar por aquela situação, tendo em vista que eu escutava, a ditadura acabou, mas não tinha acabado, não. Eu continuei ali dentro daquela situação, só por ser amante de um grande professor, Darcy Ribeiro, e por estar lendo, que eu não podia ler, eu fui dentro do alojamento, fui pego de surpresa, eu estava lendo um artigo no jornal, falando sobre Darcy Ribeiro, obviamente que o Brizola também era citado, e de repente eu estava sendo acusado de pertencer a partido político, sendo acusado de ser um subversivo, jurando bandeira para dar minha vida por esse país, e o que eles me deram foi o quê? As bordoadas eram verdadeiras. O meu joelho não é mais como antes, eu sou sobrevivente, mas libertado não fui. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade. A tirania pode impedi-la de circular livremente. O medo pode adiá-la. Mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ya llegamos. Entonces, te agradezco tu conferencia, Glenda, y pasamos al debate, ¿cierto? Ok, entonces está abierto el debate, comentarios, preguntas, intervenciones. Jaime, veo primero a Jaime y pues Jaime te doy la palabra, ¿cómo no?
Bueno, gracias, Glenda. Es muy bueno verla nuevamente acá en Callas. Yo tengo dos preguntas para estimularte a hablar más. La primera es con respecto a los desaparecidos políticos en Brasil. Algunos de los problemas y de las dificultades que has presentado son motivo de preocupação de familiares de desaparecidos políticos, ¿sí? Generaciones posteriores, los hijos, los nietos, y hay iniciativas por las familias, como la familia de Teles, de Edson Teles, de confrontar a los militares directamente procurando justicia. Entonces, me gustaría que hablase un poco más del papel de las familias de desaparecidos políticos en este contexto. Y el segundo punto es recordar que hablaste de nuestro actual presidente que ha hecho tributo, sí, a un líder de la dictadura, el coronel Brilhante Ustra, y desde el inicio de su gobierno, desde 2019, hay iniciativas contra la universidad, contra las humanidades en la universidad. Han sido feitos mecanismos para no conceder verba para pesquisa en humanidades, y hay situaciones graves como la policía indo a um evento acadêmico sobre temas de memória da ditadura e ameaçando os pesquisadores, os investigadores, e também ataques diretos por exemplo, a pesquisadores acadêmicos considerados antifascistas. Me gostaria que hablasse um pouco sobre isso, sobre o impacto em los intelectuales do contexto que estás apresentando. Gracias. Sí. ¿No recoge las preguntas? No. Hay más preguntas. Vi que hay una pregunta de Cristine. Ideal. Ajá, y luego otra. Y luego Juan Pablo, pues recogemos 3 más en esta primera ronda y pasamos la palabra a Glenda. Entonces, Cristine, por favor, tiene la palabra. Ana estuvo antes de mí. Gracias. Yo lo vi. Gracias. Siga. ¿Para mí? Perdón. Adelante. Debido al tiempo que corrió entre los acontecimientos investigados y la propia comisión de 2011, yo cuando leí el informe, 2 cosas, comparando este informe brasileño con los previos de otros países latinoamericanos, son 2 cosas que me llamaron mucho la atención, y yo creo que Glenda, por supuesto, los puso de relieve. La cantidad de archivos que pudieron contar con los que pudieron contar, puesto que Brasil, los archivos hicieron un esfuerzo sin comparación para reunir documentación del ejército, de servicios de seguridad, policía de seguridad, etc. Y por otro lado, lo que también recalcó Glenda, las comisiones que ya habían tenido lugar en los 90 y 2000. Y como yo creo que tú señalaste, Joaquín, precisamente son 2 áreas en las que Glenda trabajó. La cuestión de revisar archivos, incluso creo en el archivo, no, en los Estados Unidos, en la ONU, y por otro lado, el tema de las mujeres, en especial sobre ese tema, cuyo capítulo corrió a cargo de Glenda. Quería preguntarle si, debido al enorme progreso, desarrollo en Brasil como en otros países de los estudios
sobre mujeres, violación sexual, esclavitud sexual, en fin. Muchas de esas cosas se comentaron en la sesión que hemos tenido antes de Glenda esta mañana. Si ella, Glenda, pudo medir quizás lo que no se miró de la misma manera en las comisiones ya que trabajaron en los 90 y en los 2000, y que ella pudo con su equipo y en su capítulo sobre las mujeres recalcar y enfatizar mejor. Gracias. Está cerrado. Entonces le toca a Christine y enseguida a Juan Pablo. Glenda, muchas gracias por la excelente presentación. Yo tengo una pregunta acerca de la política de la memoria. ¿Podrías hablar un poco más sobre si hay lugares de memoria, si la Comisión Nacional de Verdad logró que se instauraron museos, monumentos, o en qué forma se daba se daba continuidad a esa memoria de los desaparecidos, a la dictadura militar? Y hay también estos movimientos de memoria desde abajo, de la sociedad civil, que instauraron sus propios monumentos y sus lugares de memoria, porque siempre también es eso aprendimos de muchas discusiones aquí, de dar una tradición a la memoria a las otras generaciones. Muchas gracias. Seguimos la primera ronda con Juan Pablo. Muchas gracias. Y muchas gracias a Glenda por su excelente presentación. La seguí con mucha atención y quisiera detenerme en una pregunta vinculada con los informes previos que ella comentó que fueron realizados antes de la Comisión Nacional de la Verdad. Me parece un caso muy alentador para otros países de la región que no han tenido justicia transicional. Y quisiera preguntarle, en esos informes previos a la Comisión Nacional de la Verdad, ¿cómo fue la relación establecida entre ciudadanía y Estado? Es decir, los diversos informes previos a la creación de la comisión fueron también impulsados por instituciones o instancias estatales, quizás regionales, o algunos de ellos fueron también realizados sin aprobación del Estado y fueron diseñados por completo por organizaciones de la sociedad civil o la ciudadanía organizada. ¿Cómo se da esa relación? ¿Es posible emprender una labor de memoria al margen del Estado o como respuesta a la ausencia de un deber de memoria por parte del Estado? ¿Cómo se dio esa relación allá? Y en particular me interesa mucho el caso de los informes existentes previo a la Comisión Nacional de la Verdad. Muchas gracias nuevamente. Gracias por las preguntas. Pasamos la palabra a Glenda. Bom, eu vou responder em português, eu vou falar devagar, eu espero que todos consigam entender. Se não entenderem, por gentileza, me interrompam. Como eu disse, eu entendo perfeitamente o espanhol, mas eu não falo. Então, eu recorri a uma tradução da minha apresentação, tentei ler, mas tenho certeza que não ficou mais perto do portunhol. Eu vou começar do final, então, da pergunta de Gomes, em relação aos informes prévios à Comissão Nacional da Verdade. O caso brasileiro tem uma peculiaridade, né? A gente começa o processo, se a gente compara com os outros países do Cone Sul, de uma maneira distinta. Nós temos um informe muito relevante, que é o Brasil Nunca Mais. Depois, se alguém tiver interesse, pode escrever para o meu e-mail. Tudo que eu puder ajudar e compartilhar informações, estou à disposição.
Esse informe ele é feito pela sociedade civil durante a ditadura. Então, quando a lei da anistia é aprovada em 1979, os advogados das vítimas da ditadura puderam ter acesso aos processos dessas vítimas para iniciar as ações de liberação desses presos políticos. Mas eles podiam ficar com os processos por apenas um dia, isso em 1979. Então, um grupo de ativistas de direitos humanos é uma história que permanece bem pouco conhecida. Tem um livro só em inglês que conta um pouco essa história, mas não totalmente. Os advogados, ativistas de direitos humanos, então, eles têm acesso ao processo de cada uma dessas pessoas que estão presas ou perseguidas. Eles podem tirar do tribunal por um dia e eles criam uma central clandestina de fotocópias. Então, eles fotocopiam todos os processos. É algo impressionante, porque os processos são documentos oficiais da Justiça Militar que vão subsidiar esse primeiro informe, que está condensado num livro chamado Brasil Nunca Mais, lançado imediatamente depois do fim da ditadura, em 1985. Então, é um informe não oficial, feito à revelia do Estado, com documentação oficial. Foi uma ação super arriscada, envolveu duas lideranças religiosas, uma da Igreja Católica e o Dom Paulo Evaristo Arnes, e outro do movimento das igrejas luteranas, evangélicas. Todo esse material é fotocopiado, sai do Brasil clandestinamente, escondido em malas, em microfilmes, e isso, então, é a primeira sistematização que a gente vai ter das graves violações do período com base em documentos oficiais. Então, é impressionante porque é um esforço da sociedade que ocorre de maneira secreta durante a ditadura, entre 79 até o final da ditadura. Quando a ditadura acaba, vem a público. Então, quando a Comissão Nacional da Verdade é criada em 2012, obviamente ela vai beber dessa fonte que já era um universo muito importante em termos de informação e da veracidade da informação, porque são os processos dos tribunais militares. Então, nesse caso, respondendo a sua pergunta, é possível sim fazer um esforço de verdade à margem do Estado, né? Depois, no Brasil, como se cria, quando se aprova a Lei dos Mortos e Desaparecidos, em 1995, se cria uma comissão para processar esses casos. E os familiares das vítimas, dos mortos e desaparecidos, eles tinham que entrar com processos nessa esfera dessa comissão. E aí também vai se reunindo muito material sobre os casos, porque aí o Estado também era obrigado a buscar informações sobre isso. E na comissão de anistia, que é a comissão que repara perseguidos políticos pelas perdas econômicas, não é uma comissão que repara graves violações de direitos humanos. Ela repara perseguidos políticos que consigam demonstrar perdas econômicas. Mas para entrar com um processo solicitando essa reparação, as vítimas também tinham que apresentar documentos e elas podiam pedir que o Estado apresentasse o que tivesse. Então, isso tudo foi reunindo muita informação. Brasil Nunca Mais, de novo, uma iniciativa à margem da sociedade, com documentos oficiais. Nas outras duas comissões, já um esforço oficial do Estado. O que é interessante é que, durante os trabalhos da Comissão da Verdade, então, tinha todo esse universo de informações e não havia os documentos oficiais das Forças Armadas, porque as Forças Armadas, há muito tempo, dizem que eles não existem mais, foram destruídos com base na legislação, etc. Não interessa se a gente acredita ou não, o fato é que não existiam esses arquivos das Forças Armadas. Por outro lado, como a estrutura de informação no Brasil, e imagino que em muitos dos países aí da América Latina aconteça a mesma coisa, o sistema de inteligência ele é integrado, então não existia mais o arquivo das Forças Armadas, mas existiam documentos do Exército no Ministério da Educação, documentos da Marinha no Ministério da Saúde, quer dizer, o sistema de inteligência circulava a informação. E isso já era conhecido, a gente já tinha muito documento, e com a Comissão da Verdade se conseguiu reunir ainda mais. Na Petrobras, em empresas estatais, em tudo que a gente possa imaginar, havia documento. A comissão, então, determinou que, aos términos dos trabalhos, essa documentação fique guardada e está disponível para pesquisa no Arquivo Nacional. Respondendo já um pouco a pergunta da Anne, mas depois eu detalho. Então, no caso do Brasil, foi completamente diferente. A gente tinha uma avalanche de informações, uma avalanche de dados.
E o desafio foi outro. Como é que a Comissão da Verdade trabalhava com isso? Obviamente não existia equipe suficiente para ler esses milhões de documentos. Então, foi um desafio invertido. O que o tempo roubou da Comissão Nacional da Verdade, no sentido dela ter sido aprovada tão tardiamente e ter sido constituída tanto tempo depois do final da ditadura, quer dizer, muitos dos violadores estavam mortos, muitas das vítimas dos sobreviventes de tortura já tinham morrido, quer dizer, o que o tempo roubou de um lado da Comissão da Verdade, por outro lado ele trouxe, porque com as novas tecnologias de informação, é possível trabalhar esses milhões de documentos que ainda estão disponíveis. Então, é curioso, o tempo tem um papel interessante, né, obviamente, em todo esse processo que a gente discute de memória, justiça e paz, não há dúvida, e não seria diferente no caso de uma Comissão da Verdade, mas em relação ao caso brasileiro, ele trabalha dessa maneira um pouco fora da curva. Outro aspecto que foi muito discutido na comissão e gerava atenção também, que perpassa um pouco as perguntas aqui, é a questão da verdade documental e da verdade dos testemunhos, né? Porque havia documentos nos serviços de inteligência com uma versão que alguns tendiam a acreditar que era verdadeira, e naturalmente era um documento produzido durante a ditadura, então, obviamente, não espelhava necessariamente a verdade. Então, havia esse debate de quando uma pessoa narrava determinado fato e aquilo se contrapunha ao que existia o documento das forças de inteligência, por exemplo, como lidar com essa ambiguidade. Em relação à pergunta da Christine, nós estamos muito atrasados com a política de memória. A Comissão da Verdade fez recomendações importantes, mas nós não temos um único museu, um único espaço constituído pelo Estado para lidar com esse legado da ditadura. Nós não conseguimos avançar nisso. De modo geral, é muito curioso a ditadura brasileira. Se a gente que trabalha com direitos humanos, a gente nunca gosta de comparar números, né? Quer dizer, números de vítimas, números de mortos, números de desaparecidos. Mas é fato que, no caso do Brasil, o número de vítimas conhecidas, né, de mortos, desaparecidos, é menor em números relativos e em números absolutos do que, por exemplo, na Argentina e no Chile. Por outro lado, e aí os dados da Comissão da Verdade, por exemplo, que mostram menos de 500 vítimas fatais, não incorporam a violência, por exemplo, contra os indígenas, não se conseguiu chegar a fechar esse dado. Por outro lado, a ditadura brasileira, ao contrário da Argentina e da chilena, que parece ter sido mais sanguinária, no caso do Brasil, a ditadura foi muito mais eficiente em capturar corações e mentes. Então, como eu tentei mostrar na minha apresentação, desde o começo a ideia de anistia, de esquecimento, de silenciamento, perpassa a maneira como o Estado e a sociedade lida com isso. Então, essa questão da política de memória e dos lugares de memória, aí respondo um pouco a pergunta do Jaime, quem impulsiona muito isso são os familiares das vítimas. São os familiares das vítimas de mortos e desaparecidos e os sobreviventes de tortura e perseguição. Não há uma clareza, mesmo passada a Comissão Nacional da Verdade, tendo concluído seu trabalho, que uma clareza na sociedade em se construir esse lugar de memória. E até hoje o Estado pouco fez em relação a isso. Publicou livros importantes no governo Lula, tem ações importantes, de verdade tem bastante, mas de memória ainda muito pouca. Em relação à pergunta da Anne, eu já tentei responder, então, um pouco essa questão do tempo decorrido, né, e dos arquivos, e que a verdade aqui, a Comissão da Verdade, ela chegou depois de outros esforços, é fato. Isso é uma característica do processo brasileiro. A gente começa lidando com o legado das graves violações, pagando reparações às vítimas, reconhecendo vítimas e pagando reparações. É muito curioso. E como eu tentei chamar a atenção, a gente não responsabiliza criminalmente os agentes do Estado. Então, desde a ditadura, o Estado brasileiro é condenado por crimes de tortura. O Estado é condenado e paga reparações desde a ditadura. Não precisou nem acabar a ditadura. Durante a ditadura, há casos já o Estado sendo obrigado a pagar reparações por vítimas de tortura. Porém, nenhum agente do Estado brasileiro jamais foi responsabilizado criminalmente. Então, é algo completamente díspar.
tem a ver com o nosso arcabouço também institucional, que eu também tentei mostrar um pouco aqui, que é essa questão de que as vítimas não podem ingressar na justiça buscando justiça. Familiares de mortos desaparecidos dependem do Ministério Público, da Fiscalia, iniciar uma ação para que se possa mover um processo. Então, nós estamos dentro de um arcabouço institucional que não leva água para o moinho da justiça. É algo que não contribui para essa questão da justiça. Em relação à violência sexual e de gênero, foi um trabalho bastante delicado. A gente percebe, sabe, tem clareza que as outras comissões não lidaram com essa questão, porque não era uma maneira como estava posta naquele momento, e nós não conseguimos lidar com a maneira como nós gostaríamos. A ideia é que essa questão de gênero perpassasse todo o relatório, mas houve muita dificuldade, inclusive entre os 7 integrantes da comissão, havia quem não entendesse a necessidade de se ter um capítulo e de se ter um grupo de trabalho voltado à violência sexual de gênero. Então, não havia consenso em relação a isso. Isso foi muito possível graças ao professor Paulo Sérgio Pinheiro, que já trabalhou, foi relator da ONU em várias questões e tinha muita clareza dessa questão de gênero. E um dos achados mais fortes, eu acho, desse trabalho, ficou claro para mim, ao término dos trabalhos da Comissão da Verdade, que todas as pessoas, os militantes, todas as vítimas que ingressaram no sistema persecutório, policial, nos quartéis, entraram no aparato de repressão, foram vítimas de violência sexual. Todas as pessoas, todas, homens e mulheres, todos. Considerando aqui violência sexual, como já se foi dito em outras mesas, não naturalmente o estupro apenas e etc., né? Começando com o desnudamento forçado. Todos, homens e mulheres, foram vítimas. E é impressionante como mesmo as vítimas, isso aconteceu em relatos de mulheres, algo muito forte, as vítimas de violência sexual, muitas delas não tinham clareza de que tinham sido vítimas de violência sexual. Então, eu me lembro do relato de uma militante de esquerda muito combativa, que quando a Comissão Nacional da Verdade foi criada, ela foi responsável por uma outra comissão subnacional, porque, como eu mencionei, muitos departamentos e províncias criaram suas próprias comissões. Havia uma demanda que não se imaginava, por verdade. E nós fizemos uma reunião com essas subcomissões, tentando chegar a uma espécie de padronização dos formulários para facilitar a sistematização da informação ao término dos trabalhos. E quando eu fui apresentar como seria a questão da violência sexual e de gênero, uma senhora militante tinha vários itens, desnudamento forçado, todos os itens que a gente segue, basicamente, os estándares da comunidade internacional, sistema ONU, etc. Chegou em algum momento, como eu acho que era manipulação nos mamilos, alguma coisa assim, ela falou assim, por que vocês colocaram isso aqui? Eu falei, porque isso constitui violência sexual, de acordo com os parâmetros, etc. e tal. Ela falou, mas absolutamente, e eu fui desnudada, me aconteceu isso e aquilo, e eu não fui vítima de violência sexual. E quando ela acabou de falar isso, ela mesma caiu em si, foi muito impressionante, naquele exato momento que ela formula essa frase, que ela lê no documento, ela formula essa frase, ela se dá conta que ela tinha sido vítima de violência sexual. É algo muito impressionante, eu acho, no relatório, não teve a visibilidade, eu acho, que poderia ter, porque esse é um aspecto muito tabu, naturalmente, em qualquer regime de terror, né? E também digamos assim, talvez seja a última esfera do indefensável, né? Porque se a tortura é impossível justificar e defender, a tortura envolvendo violência sexual, então, é um aspecto que segue ainda envolto um pouco nessa nuvem. E, por fim, Jaime, claro, os familiares desaparecidos, eles têm tido um papel fundamental no caso brasileiro, porque como a anistia no Brasil, ela foi reivindicada pela sociedade, é diferente da Argentina e do Chile, se reivindicava no Brasil uma anistia aos presos políticos. Obviamente que não se defendia a não punição, se defendia uma anistia para libertar os presos políticos e para que os exilados pudessem voltar para o Brasil.
Só que a ditadura brasileira foi muito eficiente, ela capturou essa reivindicação da sociedade, essa ideia de anistia, aprovou num Congresso Nacional cerceado uma lei da anistia, permitindo a volta dos exilados e a libertação dos presos, e isso acabou capturando corações e mentes e dando a falsa ideia de que tinha sido uma conquista da sociedade. Quer dizer, foi uma conquista até o ponto de que permitiu um passo para a redemocratização, permitiu a volta dos exilados e a libertação dos presos políticos. Como havia um Congresso funcionando, a lei adquiriu um verniz de legalidade. É como se houvesse... aquela lei fosse mais legítima do que ela é. E esse momento, e aí também tentei chamar a atenção para esse aspecto, ele é decisivo no nosso processo de settling accounts, porque a gente começa com a ideia de esquecimento da anistia. Então, a sociedade brasileira que se envolveu nesse processo, quando a lei é aprovada, embora ela não permitiu a responsabilização dos criminosos, etc., a sociedade esquece dessa questão. Ela esquece e começa gradativamente, a ditadura vai declinando, ela vai acabar 6 anos depois. A ditadura foi muito eficiente, ela faz voltar os perseguidos políticos, os políticos mesmo, e permite o pluripartidarismo. Então, quem volta do exílio começa a construir um partido político novo, começa a se preocupar com as eleições. Não entra em discussão a questão das graves violações de direitos humanos. Isso foi muito eficiente da ditadura. E a gente só vai ter eleições para presidente da República 10 anos depois da aprovação da lei da anistia. 10 anos depois da aprovação da lei da anistia, o tema das violações de direitos humanos não entra no debate presidencial. Então, é um tema que vai se derretendo. Se não fossem os familiares de mortos desaparecidos, é uma questão que certamente não teria chegado a tantos avanços. São os familiares dos mortos desaparecidos e as vítimas de violência, os militantes, que levaram isso o tempo todo à frente, sem dúvida nenhuma. E, lamentavelmente, como o Jaime já chamou a atenção, a gente nesse momento, no Brasil, a gente vive, agora menos, porque a gente está virtualmente, as aulas são virtuais, não estamos fazendo aulas presenciais, mas a gente vive a realidade que já experimentamos durante a ditadura, de ter em sala de aula agentes disfarçados, monitorando as aulas e fazendo exatamente o mesmo trabalho que se fazia na ditadura, tentando controlar, relatando, denunciando. Infelizmente, é isso. Há uma forte perseguição à academia. Muchas gracias, Glenda. Pasamos a la segunda ronda de preguntas y comentarios. Y ya veo dos candidatos. El primero es Jaime, otra vez, y luego Werner. Y me gustaría apuntarme en la lista. Si no hay otro candidato, otra candidata por el momento, pues entonces tenemos 3 preguntas y empezamos con Jaime, por favor. Só te avisar antes que a professora Vitória levantou a mão. Gracias, no lo había visto. Perdona, Vitória. Me gostaria de fazer uma observação sobre a pergunta da professora Cristine. Há museu que não é federal, não é de Brasil, mas é do estado de São Paulo, que é museu importante, se chama o Memorial de Resistência, e é espaço que ha sido criado há alguns anos para que as pessoas não olvidem a ditadura militar, e é espaço também educativo. Eu he levado meus estudantes a este museu algumas vezes. Eu vou colocar aqui o link do memorial. É espaço que é muito interessante porque quando entras, há uma série de imagens com a cronologia da ditadura, vários dos elementos que Glenda ha apresentado, que acontecem cada ano, e muitos elementos sobre São Paulo, sobre, por exemplo, quando a polícia ocupou a USP, a universidade em que trabalho, como foi, em que ano, que se passou. E há também uma sala que é toda escura, em que as pessoas entram como se estivessem entrando em uma sala de tortura. E há recursos da luz, da iluminação,
que crían el nerviosismo que te haga recordar que se pasó. Entonces, esto es una referencia para pensar la memoria, ¿sí? Ana, con tu permiso, pasamos la palabra a Victoria. No, yo creo que Victoria levantó la mano horas antes que yo. Adelante. Exacto, por eso. Gracias. Adelante, Victoria. Gracias, gracias. Mi pregunta se relaciona a Cristina y también a Jaime, lo que dijo Jaime. Es decir, la pregunta sería si la función de las artes y de la literatura en la memoria, porque es otro tipo de memoria justamente, la memoria en la que el concepto de víctima no se silencia y en la que el trauma juega un papel fundamental. ¿Sí? Entonces, ¿qué papel juegan literatura y arte y en relación también a la Comisión Nacional de la Verdad? Y la pregunta que me sale en este contexto es si la justicia tradicional, si no se debe decir que la justicia tradicional tal vez no corta con los fundamentos de las violaciones de la dictadura, es decir, sigue, digamos, no es un corte fundamental con la lógica de la violencia de la dictadura. Werner. Bueno, primero, muchas gracias, Glenla, por esta presentación excelente. He aprendido mucho sobre el caso brasileño, que es el que conozco menos en el contexto latinoamericano. Has hablado muy claramente, creo yo, de 4 dimensiones de los derechos y de este proceso de memoria: justicia, verdad, compensación y reorganización de instituciones. Y nos has hablado de avances importantes en su momento en Brasil, por lo menos en los 3 primeros: justicia, verdad, compensación, mucho menos seguramente en la reorganización de instituciones. Algo que diferencia Brasil en su momento mucho de los casos que conozco de Centroamérica, donde todavía hemos quedado en la dimensión de la búsqueda de la verdad, del derecho a la memoria, al derecho de la verdad, que es una precondición para todas las otras dimensiones, creo. Sin derechos, sin espacios, especialmente espacios públicos de la memoria, creo que las otras cosas no se pueden lograr. Y aquí va mi pregunta, que está un poquito en la dirección de lo que dijeron Cristina, Jaime y también Victoria. ¿Cómo está la situación en la actualidad? Tengo la impresión que lo que está haciendo Bolsonaro no solamente silenciar, sino presentar una memoria dominante como la oficial de elogio de la dictadura, que es algo más grave aún que el silenciamiento, la invisibilización que hemos visto en muchos otros países. Entonces, lo que me interesa, si puedes profundizar un poquito en estos espacios públicos de memoria. ¿Existen todavía? ¿Existen tal vez no a nivel nacional, federal, sino en los estados, en las diferentes tipos de administración, pero también en iniciativas de la sociedad civil? Y de hecho estoy muy de acuerdo con Victoria. La literatura y las artes son espacios sumamente importantes para, especialmente en estas situaciones, y no solamente en estas situaciones. En la primera mesa del día de hoy se ha hablado de la víctima ideal o testimoniante ideal, que no existe. En la literatura, en las artes existe una memoria, una presencia de los desaparecidos, de los muertos, y creo que esto es importantísimo. Bueno, me gustaría, gracias a Jaime, Victoria y Werner, me gustaría agregar un comentario, una pregunta más. A lo mejor podrías contarnos un poco de tus experiencias como
digamos, interlocutora, como consultora de la Comisión de la Verdad con los militares. En realidad me sorprendió un poco que insistieras tanto en que, digamos, hubo casi, digamos, que informaciones no faltaban, porque, pues, no soy experto, pero mi impresión es que los archivos militares es muy difícil llegar a ellos. Como que ni siquiera Lula lo había logrado y Lula había como mimado bastante a los militares en términos de presupuestos y qué sé yo, de lo que querían, no sé qué. Entonces esto, a lo mejor podrías hablar un poco de esto, digamos, ¿cómo ha sido tu experiencia como consultora, como miembro, digamos, como alguien vinculada a la CNV con los militares? Porque obviamente, pues, digamos, es una cuestión neurálgica, ¿no? Digamos, fundamental. Y el trasfondo es, digamos, de esta pregunta, es que como tú lo pones, parecería que los militares, digamos, en el gobierno de Figueiredo, en la apertura democrática en la época, como que no se hubiera inventado, puesto en marcha una especie de mecanismo muy sutil, muy inteligente de silenciamiento. Ok, me parece bastante plausible. Al mismo tiempo, el hecho de que el Supremo Tribunal Federal en el 2010 rechazara un pedido de revocación de la ley de amnistía, por ejemplo, digamos, este es de parte de la justicia, digamos ahí, ¿cómo puede ser eso que no haya, digamos, una disponibilidad de revisar, digamos, este problema que es obviamente fundamental para responsabilizar a los militares? Es decir, que la pregunta sería si no hay otra cosa, es decir, un poder fáctico bastante fuerte de parte de los militares que no hayan permitido que se avanzara en el ámbito de la responsabilidad de los crímenes en contra de las violaciones de los derechos humanos. Es decir, no solo una cuestión de silenciamiento muy eficaz, sino que de hecho una cuestión de poder político, digamos, de que uno, incluso como Comisión de la Verdad, llega a un momento en que llega a un punto liminal donde no hay cómo ir más adelante, digamos, no hay cómo ir más allá. Digamos, esto es una pregunta, digamos, a ti como alguien, como una experta que conoce muy bien el asunto. Muchas gracias. De novo, então, vou começar pelo final. Vocês estão entendendo o meu português? Eu estou falando muito rápido? Entende? Eu não atribuo ao poder político dos militares a situação que a gente vive, da maneira que a gente vive, de lidar com o legado das graves violações. É óbvio que o poder político dos militares é parte da resposta, mas não me parece ser o principal. Eu só consegui entender isso, eu acho que consegui entender, quando eu comparei o caso brasileiro com o argentino e chileno. E aí alguém me pergunta, né, eu vou chegar lá, que acho que o Werner, né, fala que na América Central, que eu estou descontente que a gente não avançou nada e que na América Central sequer conseguiu chegar na verdade, mas é que a comparação que a gente faz aqui é muito com a Argentina, que é protagonista nessa questão de lidar com legados de graves violações aqui das ditaduras latino-americanas. Então, quando a gente compara com a Argentina, a gente sempre está muito aquém do que foi feito lá. Mas, naturalmente, quando a gente compara, é uma questão de colocar em perspectiva. Então, em relação à América Central, sem dúvida, o Brasil tem avanços muito importantes. Mas, voltando à pergunta do Joaquim, sem dúvida, há um papel desempenhado pelos militares, mas no caso brasileiro, e de novo, a gente só entende quando vai comparar com a Argentina e Chile, o fato da gente ter reivindicado uma anistia, isso gera uma marca nesse processo de settling accounts indelével, é inacreditável e impressionante, porque na Argentina e no Chile se reivindica desde o começo justiça, o tempo todo justiça, a bandeira era justiça. Aqui a gente reivindicava também justiça, mas a palavra de ordem era anistia. O que você chama atenção para essa decisão do STF em 2010, na verdade,
houve uma consulta da Ordem dos Advogados do Brasil, que me parece foi extemporânea. Ela não pedia a revogação da anistia. Na verdade, ela perguntava da validade da anistia. A gente sabe que uma lei só existe à medida que ela é testada nos tribunais. Quer dizer, se uma lei é aprovada hoje e ninguém entra com ações que envolvam essa lei, ela nunca vai ser testada, não se cria uma jurisprudência, não se sabe os limites dela. No Brasil, as vítimas não podem entrar com ações, lembra, nem podiam durante a ditadura e não podem ainda hoje, porque isso é prerrogativa do Ministério Público. Então, elas dependem de um órgão de Estado, que na ditadura tinha outra configuração, não ia entrar de maneira nenhuma, e que depois, com a redemocratização, demora muito para entrar com ações envolvendo essas vítimas. Então, a lei da anistia, ela praticamente não foi testada nos tribunais brasileiros. Sequer dá para dizer que é uma lei que impede a responsabilização, porque não se chegaram casos praticamente, agora se começam a chegar casos. Então, quando há essa consulta da Ordem dos Advogados do Brasil ao STF, que é a nossa última instância, né, o que o STF faz é dizer, isso é um debate político, é uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional e é lá que tem que ser resolvida. Então, o STF se exime de analisar legalmente essa legislação. Importante lembrar que a Comissão Nacional da Verdade, quando termina seus trabalhos, ela diz que a lei é inadmissível, inaceitável e que ela fere a Constituição brasileira e a normativa interamericana e a normativa internacional. Então, os militares, eles têm um papel, mas são muitos os fatores que explicam o caso brasileiro. Essa questão da bandeira ser anistia, a questão que a gente não tem eleição direta para presidente, a gente só vai ter 10 anos depois de aprovada a lei da anistia, então esse tema das graves violações não entra no debate político. Vamos ver o Chile. O Chile tem um plebiscito e se decide que Pinochet vai sair. Imediatamente se começa a discutir a eleição e os candidatos têm que se posicionar, esquerda e direita. O que você vai fazer em relação às vítimas da ditadura? A direita teve que se posicionar, que ia pagar reparações, que ia fazer isso. Aqui, esse debate, 10 anos depois de aprovada a lei da anistia, esse debate desaparece. É fato que a sociedade brasileira também não se interessou por esse debate. Isso é uma tragédia, sem dúvida. A sociedade brasileira, de modo geral, não se interessa por isso. E aí, em alguma medida, surpreende quando a Comissão Nacional da Verdade é criada, que explodem as comissões subnacionais, porque são centenas, e isso é surpreendente, não se imaginava, né? Outro aspecto, na Argentina, havia um movimento de direitos humanos forte na época da ditadura, nós não tínhamos no Brasil, durante a ditadura. Nosso movimento de direitos humanos começa a se constituir como um movimento pela anistia. Nós não sabíamos aqui usar a comissão, o sistema OEA, não sabíamos usar, ao contrário da Argentina, que soube jogar naquele efeito bumerangue que a Catherine Seeking descreve tão bem, soube jogar para a Comissão Interamericana e para a Corte Interamericana reivindicações que não conseguia resolver na esfera nacional. Nós não sabíamos usar esse aparato, nós tentamos, há relatos disso, na pesquisa da ONU também ficou claro. Aí houve muita eficiência da diplomacia brasileira durante a ditadura em impedir qualquer possibilidade da ONU e da OEA lidarem com a questão aqui. Então, no caso da Argentina, por exemplo, os relatores entram no país e relatam, registram tudo que está acontecendo. É um registro fantástico, documental. Não sei como é nos países que os senhores estudam. No caso do Brasil, a ditadura impede a entrada dos relatores. Então, não vai ter esse registro que vai ser de muita importância depois, mais para frente. Em relação à questão dos arquivos, eu particularmente acredito que eles não existem mais, porque já se passou muito tempo. E houve incêndios, houve fatos públicos, né? É óbvio que certamente existem documentos guardados na casa de um ou outro militar, mas os arquivos pensados, eles completos, das Forças Armadas não existem mais. Mas, por outro lado, existe muita informação desses arquivos, como eu disse, que circulou no sistema de inteligência. Então, nós temos um universo de informação, nós temos, em alguma medida, os arquivos das Forças Armadas, sem ser os arquivos das Forças Armadas constituídos como tal. Essa informação está espalhada, né? O diálogo com os militares foi algo muito desafiador. A Comissão Nacional da Verdade, ela era integrada por 7 comissionados.
E eles, como cientista política, especialista no tema, eu era uma consultora sênior. Os 7 comissionados dialogavam com os comandantes das Forças Armadas e com o ministro da Defesa. A mim, coube uma iniciativa que eu propus, que era fazer um diálogo com os militares para se tentar resolver uma questão específica, os casos de mortos e desaparecidos. Onde estariam os desaparecidos? E esse diálogo foi construído com cada uma das forças. Basicamente, eu levei essas perguntas, nós precisamos localizar onde estão todos esses desaparecidos. Nós precisamos que os senhores nos ajudem. Naturalmente, a primeira resposta de todos foi, a reunião era separada com Exército, Marinha e Aeronáutica. A resposta era sempre a mesma, não temos arquivos, não temos como ajudar. Naturalmente, são oficiais de outra geração, então eu também deixava claro que, assim como eu não vivia a ditadura, eles também não tinham vivido, nós tínhamos apenas a missão de lidar com esse legado. Então, isso ficava claro, eles não estavam nas forças na época da ditadura, eles não tinham envolvimento com os crimes. Mas eles não tinham, diziam que não tinham os documentos, e eu tenho clareza que eles não tinham. O que a gente decidiu, então, fazer? Eu recorri aos milhões de documentos que já estavam disponíveis no Arquivo Nacional, juntava para cada caso de morto e desaparecido um CD, um pendrive, e entregava para cada uma das forças para que descobrisse ali informações relevantes para elucidar os casos. Porque, naturalmente, esses documentos são numa linguagem também que, se você não é militar, algumas coisas você simplesmente nem percebe que estão ali. Então, o diálogo foi todo construído dessa maneira. Eles leram milhares, milhões de páginas. Tem um artigo que eu detalho isso, acho que foi citado pelo Joaquim. Eles leram milhares, milhões de páginas, trabalharam durante muitas horas. A gente quase não avançou nisso, mas eu considero um esforço muito importante, porque teve um caráter, na minha interpretação, muito pedagógico, e porque tem o caráter de que, na democracia, o que funciona ou deve funcionar é o diálogo, não a força. Então, nós tínhamos aqueles casos e nós tínhamos que dialogar, tentando encontrar uma solução, uma informação para esses casos. E não foi mais de uma vez que pessoas que trabalhavam nesses arquivos me confidenciaram: olha, eu nunca soube disso. Militares, pessoas jovens militares que me falavam: eu estou aqui lendo esse material não sei quanto tempo, eu nunca soube que isso aconteceu, eu não aprendi sobre isso, eu estou horrorizada. Então, foi uma construção na lógica da democracia, de um diálogo que, infelizmente, não chegou aos resultados, se a gente pensar, concretos de elucidação dos casos, mas eu vejo como algo muito, muito, muito válido. Bom, um pouco agora do que o Werner comentou, de fato, então, comparando com a América Central, nós temos avanços, nós avançamos muito em verdade, né? Primeiro pelo esforço da sociedade civil, depois como digamos assim, um efeito não previsto da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos e da Comissão de Anistia, e depois com a Comissão da Verdade propriamente dita e os milhões de documentos abertos nos arquivos. Nós avançamos em reparação, como eu chamei a atenção, o Estado brasileiro paga reparação desde a ditadura militar a perseguidos políticos, e isso é muito curioso também, porque é um Estado que não reconhece os crimes até hoje, mas desde a ditadura reconhece os efeitos desses crimes e repara as vítimas desses crimes. Então, nós avançamos em verdade, nós avançamos em reparação, em memória nós praticamente não temos nada. O Jaime chamou a atenção para o Memorial da Resistência, é uma iniciativa importante, mas é mais exceção do que regra, né? A gente não tem uma iniciativa importante, tem alguns livros oficiais, documentos oficiais, e tem um portal virtual, esse sim, no Arquivo Nacional, Memórias Reveladas. Esse é muito importante, é um espaço virtual, onde a gente acha boa parte da documentação está disponível lá. Quando a gente compara com com o Cone Sul aqui na América Latina, Argentina e Chile, naturalmente nós estamos muito atrás, porque nós conseguimos identificar violadores. Já no Brasil, nunca mais, os violadores estão identificados, mas a gente não conseguiu processar e, se demonstrada a responsabilidade, punir esses violadores. Então, a gente não avançou em justiça, e como a gente tem clareza nesse momento, a gente não avançou em transformar as instituições. Está claro que nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança, permanece um enclave autoritário muito importante. Em relação
ao comportamento do presidente da República, como eu tentei falar um pouco ali no final da minha apresentação, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que ao se comportar de uma maneira completamente distinta do que se comportavam os ditadores, porque os ditadores brasileiros, eles negavam a existência de tortura. Não havia tortura, não havia torturador, não haviam esses crimes não aconteciam durante a ditadura. Muito tempo depois de acabada a ditadura, um deles reconheceu que havia tortura, mas seria pontual. Ao defender um torturador, ao trazer isso à tona da maneira como o presidente da República faz, ele atua com um sinal contrário, mas ele atua para romper com essa lógica do silenciamento e do esquecimento imposta pela ditadura. Então, em alguma medida, ele trabalha contra os interesses da ditadura, porque ele traz à tona e explicita isso. E a minha interpretação é que isso pode ser um turning point nesse processo de settling accounts, porque ele explicita algo que os militares lutaram muito para esquecer, para esconder, e até hoje ainda, as Forças Armadas ainda insistem que isso não aconteceu, o máximo que se chega a dizer que era uma guerra e etc. Então, ao se comportar dessa maneira absurda que ele se comporta, em alguma medida ele faz um bom serviço à verdade. Ele pode estar contribuindo de uma maneira importante à verdade por um caminho totalmente inesperado. Vitória, a função da arte e da literatura é fantástica. No Brasil, desde a ditadura, durante todo o período da ditadura, se existe verdade em algum lugar, se existe justiça, se existe memória na arte, na literatura, na música, isso assim, aí o Jaime, que é professor dessa área, pode falar mais, mas sem dúvida nenhuma, se há um lugar onde há a verdade, a memória, não há esquecimento, há um lugar para a dor, nas artes. No Brasil, a música teve um papel muito importante, conseguiu inclusive driblar a censura, as artes plásticas tiveram um papel muito importante, o teatro, e com o fim da ditadura continuam tendo, nas artes isso continua muito vivo, é algo muito forte, muito vivo, e eu particularmente acho que aí não só no caso brasileiro, mas talvez seja a única forma de lidar com esses horrores todos que a gente tratou aqui ao longo desses quatro encontros, esses horrores todos que cada um de nós estuda e pesquisa. Me parece que a arte é a única possibilidade de se lidar com isso de uma maneira minimamente saudável, porque é algo muito, muito vivo, aqui no Brasil, muito vivo. A justiça de transição, ela não é uma forma distinta de justiça. Ela é, na verdade, um conjunto de mecanismos que os Estados têm à disposição para lidar com legados de graves violações de direitos humanos. Então, não dá muito para imaginar que vai haver uma ruptura, que se consegue implementar isso. Ela é pensada, mas mesmo no momento que se sai de um regime de horror, ou de uma guerra civil, ou de um conflito como no apartheid da África do Sul, ou nas nossas ditaduras, esses mecanismos para lidar com esse legado, mas é difícil se conseguir utilizar os 4 mecanismos. Então, isso é uma construção que vem e vai sendo feita ao longo do tempo. À medida que um país se democratiza ou se redemocratiza e passa a ter instituições supostamente funcionais, como seria o caso do Brasil e de outros países aqui que os senhores estudam, os próprios sistemas, as próprias instituições deveriam dar conta de lidar com isso, né? Então, não há esse caminho dessa justiça de transição, algo assim, uma via expressa ou uma via para lidar com isso. As instituições usariam desses mecanismos à medida que elas têm isso em seus repertórios e passariam a lidar com isso. Então, não dá muito para imaginar como isso como seria capaz de romper. Eu acho que é isso, acho que eu consegui responder as perguntas. Se faltou alguma coisa, por favor. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestro espacio temporal. ¿Hay algún comentario directamente muy pertinente que tenga que ser articulado? Por el momento no veo a nadie, a nada, entonces, por favor, corríjame si se me escapó. Si no es el caso, pues agradezco muchísimo a Glenda por tu ponencia y por darte el trabajo de
contestar con tanto detalle a las preguntas y por parte del trabajo y por compartir tus experiencias en estas actividades, incluso pues, principalmente en la Comisión Nacional de la Verdad, y de compartir con nosotros también tus reflexiones, tus conclusiones y tus estudios al respecto. Creo que es muy fascinante escucharte. Agradezco a todas y todos por participar de una manera tan activa en este panel final. Y paso la palabra una vez más agradeciendo muy especialmente a Glenda, paso la palabra al organizador, Berna. Bueno, me queda solamente agradecerles en nombre del Centro Regional Centroamérica y Caribe de CALAS y su Laboratorio de Conocimiento Visiones de Paz, en nombre de mis colegas Carmen Chinas, Cristina Hatzky, David Díaz, Joachim Michael, por su participación, especialmente a las dos expositoras, los dos expositores de hoy. Gracias a Glenda, Sandra, León y Héctor, pero también a todas y todos los ponentes que han expuesto a lo largo de todo un mes en este foro sobre memoria, justicia y paz, y last but not least también a los y las participantes que han participado y contribuido al debate a lo largo de todo un mes. Yo debo confesar que tuve mis dudas si tenía mucho sentido convertir un simposio pensado inicialmente en 2 días y medio presenciales en una actividad dispersa por todo un mes y los 4 lunes sacrificados a esto, pero creo que ha sido para mí por lo menos ha sido una experiencia muy rica, muy enriquecedora y especialmente gracias a sus excelentes contribuciones que han mantenido el interés a lo largo de todo un mes en este foro. Esto creo que ha sido el logro más importante y de hecho estoy muy contento por esta actividad. Nada más quisiera agradecer al final también a Carmen y a Ismayaira que han hecho todo lo posible para también superar los obstáculos tecnológicos, técnicos y no tanto técnicos en la reunión del lunes pasado. Si se acuerdan, hemos resuelto estos problemitas también. Sé que algunas de ustedes ya han publicado trabajos sobre la temática de este foro o están por publicar trabajos. Entonces recibimos con mucho gusto no solamente las presentaciones realizadas durante este mes en este foro, sino también si nos mandan trabajos suyos, vamos a socializar estos trabajos entre el grupo de investigadores e investigadoras que ha participado en esta plataforma para el diálogo. Y finalmente espero que pronto nos podamos ver no solamente por esta pantalla tan plana, sino también de verdad en alguna de las actividades, o sea, de CALAS o de otros organismos. Muchísimas gracias por su participación y hasta la próxima.